Ok, muito boa noite a você que já está acompanhando o nosso chat, o nosso videochat. Agradecer aí pela sua audiência, pela sua atenção conosco. Hoje nós estamos começando aqui um novo sistema de transmissão, então eu vou aproveitar para explicar um pouquinho como que é o funcionamento desse novo sistema. A gente fez algumas entrevistas aí anteriormente com o prefeito, com o tenente César Bittencourt, com o nosso capitão, também com o pessoal da ACE CDL e também com o doutor Wellington, se eu não esqueci de ninguém. E então a gente estava usando uma ferramenta de um outro provedor e hoje nós contratamos, depois de vários testes, contratamos uma ferramenta nova de um servidor de nome, né, um servidor melhor. Então nós estamos começando com esse sistema hoje e então o funcionamento dele é bem mais simples. O pessoal estava tendo uma certa dificuldade para acessar, então basta você que está vendo a gente aí pela página inicial do site Portal Arcos, basta que você clique embaixo no botão quero participar, quero fazer pergunta e acessar e fazer pergunta para o nosso entrevistado de hoje. Também você que vai acompanhar a reprise, aí não vai poder fazer pergunta, mas vai poder conferir toda a entrevista e todas as perguntas que foram feitas aqui na nossa entrevista de hoje. Na noite de hoje, nós convidamos aqui a nossa secretária de saúde, né, do município de Arcos, podemos dizer a doutora Edna Miranda, né, que também é bacharel em Direito, também é advogada, mas está assumindo a Secretaria de Saúde do nosso município há um bom tempo, depois vai falar para nós quanto tempo, né, Edna? E já temos gente participando, a você que já está perguntando aí, daqui a pouquinho nós vamos comentar as suas perguntas. Mas, inicialmente, queria cumprimentar a você, Ednei, agradecer desde já por pegar seu tempo um pouquinho para nós aqui, para poder responder aos nossos usuários. Tem muitos questionamentos que as pessoas mandam mensagem para nós, falando do pronto atendimento municipal, falando do hospital, falando de PSF. Então, ao longo da entrevista, a gente vai colocando essas perguntinhas que você vai ter oportunidade de esclarecer para essas pessoas essas dúvidas. Mas, primeiramente, boa noite e obrigado. Boa noite a todos. Essa é uma oportunidade que a Secretaria tem, né, de estar mostrando o trabalho que está sendo feito. Respondendo a pergunta do Jaime, eu estou na Secretaria desde agosto de 2010, então já estou mais de um ano lá. É um trabalho bastante gratificante, mas bastante árduo também, que é uma secretaria bem pesada, mas eu tenho me dedicado, né, todos os dias, de 7 da manhã até a hora que precisa, e o trabalho tem surtido efeito. É lógico que esses questionamentos, às vezes algumas até reclamações, elas surgem, né, no decorrer do trabalho. É natural, né, que eu tenho uma secretaria eu estou com uma secretaria que atende desde o feto até o fim da vida. Então é uma secretaria que quase todo mundo, cedo ou tarde, um dia vai acabar buscando, né? Não necessariamente você vai buscar para tratamento de saúde, mas, por exemplo, tem vacinas na rede pública que você, né, vai dar para sua criança que você só encontra na rede pública. Então, a cidade inteira, num dado momento da sua vida, ela usa a Secretaria de Saúde. Então, quando você tem uma secretaria que é ampla, né, abrangente, que vai estar trabalhando aí com a população inteira, é natural que surja algum descontentamento em algum momento, o que a gente tenta resolver sempre da melhor maneira possível, né? Sempre falo isso nas oportunidades que eu tenho, em reuniões que a gente faz, né? Nas reuniões com a equipe, que eu estou sempre à disposição lá na Secretaria de Saúde, que fica, né, na sede da FUMUSA, para atender qualquer pessoa em qualquer situação. As pessoas que buscam o atendimento lá sabem que eu sou uma secretária bastante presente, né? E mesmo sendo, às vezes, uma secretária bastante presente, a gente tem algum questionamento. Por exemplo, eu vou a uma reunião em Divinópolis, eu vou a uma reunião no consórcio de saúde em Luz, e aí a pessoa foi lá exatamente naquele dia, falou, eu estou tentando falar com você tem uma semana, né? Mesmo chegando todos os dias lá às 7 da manhã. Eu praticamente, nos últimos dias, eu tenho aberto a FUMUSA, né? Eu chego antes de quem está com a chave lá do portão para poder abrir. Mas mesmo assim, às vezes ainda tem algum questionamento. Mas estou sempre lá à disposição para a população, quando precisar de alguma coisa, algum esclarecimento, à disposição sempre.
Edna, não sei se você comentou aí, quanto tempo que você já está na secretaria? Estou desde agosto de 2010. Agosto de 2010. Então, já é mais de um ano. Mais de um ano e 2 meses, né, completos. A Secretaria de Saúde é uma secretaria bem polêmica, é uma secretaria que trabalha com valores altos, né, com verba muito alta. Sim. Não deve ser fácil o trabalho de monitorar essa verba, além de conviver com todos os problemas. Visto que as pessoas que procuram a Secretaria de Saúde, procuram todo o sistema de saúde, são pessoas que estão debilitadas, estão com a saúde abalada, nunca estão bem, né? Nem sempre estão bem. Claro que procura o serviço de saúde porque tem algum problema. Sim, sem dúvida. Na verdade, é uma secretaria que movimenta, né? Ela deveria tecnicamente movimentar aí 15% da arrecadação do município, que é o que é exigido por lei, né? Mas a gente tem gasto com saúde entre 23% e 24% nos anos anteriores. Eu acredito que esse ano a gente vai chegar a 25% do orçamento do município gasto com saúde. Né? Eu falo que cada centavo desses 25% do orçamento do município são bem aplicados. Né? Eu faço questão absoluta de estar acompanhando muito de perto todo o processo, né? Todos os processos de trabalho da secretaria. É uma secretaria que tem uma equipe pulverizada em diversos lugares, né? Porque nós temos aí a atenção primária que é feita através dos PSFs, né? Que são 8 PSFs hoje, então espalhados cada um em um canto da cidade. Nós temos o CAPS, nós temos a equipe do controle de vetores, que é a equipe do Geraldo Moura, que trabalha, né, basicamente hoje com dengue, porque acaba consumindo muito o tempo deles. Tem as zoonoses, tem a sede da FUMUS e agora o Hospital Municipal. Então, é um montante de recurso grande, a gente gasta em média R$1 milhão por mês. Né? Se você fizer a conta aí, é um valor astronômico. Vai dar, né? 12 milhões por ano. 12 milhões ano. Eu acredito que esse ano, ao final, a gente vai chegar a um valor maior que isso, né? Mas eu estou trabalhando dentro de uma estimativa assim, até mais simplória, porque eu acho que a gente vai chegar aí a mais de 12 milhões nesse ano de 2011. Então, né, a Secretaria de Saúde é a única secretaria em que o gestor da secretaria é também o gestor dos recursos, né? Então, além da responsabilidade de administrar, eu ainda sou responsável pela ordenação de despesa. Então, às vezes, quando eu falo para a pessoa, olha, eu não posso fazer dessa maneira, porque eu presto contas a um tribunal de contas, eu realmente presto contas a um tribunal de contas, né? A gente sabe de histórico de secretários que foram secretários há 10 anos, até hoje estão recebendo uma cartinha lá do Tribunal de Contas com questionamentos que às vezes... Estão respondendo juridicamente. Então, a gente trabalha... voltando, né, você fez o comentário de quando a pessoa procura, ela normalmente está sensibilizada, né? Ela está num momento, às vezes, difícil, porque eu entendo que quando a pessoa está doente, né, quando ela procura, quando ela está doente, ela está num momento difícil e a nossa equipe, tanto eu quanto a nossa equipe como um todo, ela está preparada para receber e atender essa pessoa da maneira mais acolhedora possível para tentar diminuir aquele sofrimento daquele momento. Mas, gente, nós trabalhamos com uma secretaria, a gente tem mais de 250 funcionários na Secretaria de Saúde, né? Além da gestão de 12 milhões de recursos, a gestão de 250 colaboradores, né? Então, quando você trabalha, né, com ser humano, a gente tem momentos em que a gente falha. Então, às vezes a pessoa procura e naquele momento a gente não consegue gerir isso da melhor maneira possível e às vezes acaba num descontentamento da pessoa que está sendo atendida. Mas o que eu falo sempre, volto a repetir, é que quando a gente tem conhecimento disso, quando a pessoa leva isso para nós, eu procuro resolver sempre, até na presença da pessoa, né, de repente tentar resolver o problema ali na hora. Se não der para resolver na hora, eu sempre prometo uma solução e um feedback depois, e tenho feito isso, né? Eu faço isso às vezes com um exame, a pessoa pede assim, olha, eu deixei uma documentação no TFD, queria ver quando é que vai sair, eu pego o telefone e tenho o trabalho de ligar pessoalmente para a pessoa para fazer um feedback daquilo que a pessoa me procura pessoalmente lá. Então, se todo mundo que tivesse algum questionamento
né, dirigisse direto lá na secretaria, ele seria bem atendido e de repente a solução sairia mais rápido, né, com mais agilidade para ele, com uma resposta. É lógico que infelizmente a gente não tem resposta para tudo, não tem solução para tudo. O que a gente busca é fazer o melhor, buscar o melhor da nossa equipe, e é isso que a gente tem feito diariamente. Tá, você falou em questão de recursos. Recentemente eu ouvia o prefeito num dos seus pronunciamentos e ele falava a questão do percentual que é aplicado na saúde, né, que no caso de Arcos é acima do que é exigido por lei. Né? Esse percentual seria quanto? 4%, me parece? Não, na verdade a gente deveria gastar 15% do nosso orçamento com saúde e a gente tem gasto 25%. Então a gente está aí aumentando 10%. Mas não é também uma situação só de Arcos, não. Eu vou né, para fazer justiça e para fazer a coisa da maneira mais transparente possível. Na verdade, o que está acontecendo é que depois que criou essa municipalização da saúde, os municípios são aqueles que mais sofrem na hora de prestar o serviço. Primeiro, porque eles estão próximos do usuário. Está próximo. Então, são os que mais sofrem. Isso é uma tendência. A nossa região aqui, um estudo feito pelo COSEMES, a nossa região em média, gasta mais de 22% com saúde. A Arcos está gastando 25%. Isso é normal nas outras cidades também. Não deveria ser normal, porque cada um deveria gastar a sua cota. Se cada um gastasse a sua cota, né? Se o Estado gastasse os 12% que ele deveria gastar, o município poderia gastar apenas os 15% e fazer a saúde da mesma maneira. Como o Estado e a União não gastam aquilo que devem, o município acaba gastando mais. Além disso, hoje a gente tem um problema que é muito sério e que é também crescente, também as outras secretarias sofrem, né? Os outros secretários de saúde também sofrem com isso, que é a questão de judicializar a saúde. Né? Eu tenho uma fila de cirurgias de alta complexidade. Eu às vezes não espero e aí busco essa solução na justiça. Obviamente, uma ordem judicial a gente não discute, tem que cumprir. Evidentemente que o jurídico da prefeitura busca todos os recursos que tem para buscar, mas isso é uma maneira complicada de resolver as coisas. Você acaba, às vezes, furando uma fila que existe, né, e deixando outras pessoas sem o atendimento em detrimento desse processo. Tá, vamos atender aqui o pessoal que já está perguntando, Edna. Temos aqui a Carla, está perguntando, né, com relação ao posto de saúde do bairro Atumaia. E também a Tereza com relação ao PSF do Planalto. Né, agradecer o pessoal aí. Estamos com o Clésio também, já está fazendo pergunta. Daqui a pouquinho eu vou fazer a pergunta dele. Né? Esses dois PSFs estão localizados próximos, assim, né, em bairros teoricamente na mesma região, né? E o PSF do bairro Atumaia foi construído recentemente, né? Nem foi inaugurado ainda, né? Não. E esse PSF do Planalto foi construído aí na gestão anterior. Qual que é o planejamento? O que vocês estão planejando com relação a esses dois PSFs? Bom, o PSF do bairro Atumaia, né, é um prédio que vai abrigar 2 PSFs, né? Então, é uma unidade, né, com 2 equipes de saúde da família. Uma equipe de saúde da família, né, ou um PSF, ela tem critérios legais de existência, né? Cada PSF pode ter 4.000 pessoas cadastradas, né? E aí, o que acontece? Aquele PSF que foi construído lá no bairro Planalto, ele está localizado realmente bem dentro do bairro Planalto, o que dificulta, ele não estava mais centralizado aqui, que a gente pudesse atender um número maior de pessoas. O que acontece? Se a gente inaugura aquele PSF do Planalto, pegando aquela população ali, a gente teria um PSF com no máximo 2.000 pessoas. O custo de uma equipe de saúde da família, ele é o mesmo para 2.000 pessoas como para atender 3.500 pessoas. Então, com a construção, quando esse recurso foi liberado para a construção dessa unidade que abriga 2 equipes aqui no Atumaia, o que essa administração pensou? Olha, nós vamos montar 2 equipes nesse PSF novo que está sendo construído. O prédio é um show, vai ser o melhor PSF de Arcos, porque foi construído
de acordo com as novas RDCs, né, com o número de salas suficiente, tudo dentro do que a legislação atual exige, né? Então vai ser o melhor PSF em termos físicos, vai ser esse que a gente vai inaugurar agora. Nós vamos abrigar 2 equipes, assim que a gente inaugurar, a gente começa a cadastrar as famílias para ver até onde que a gente consegue chegar. Você vai cadastrar nos bairros vizinhos ali, até um limite. É lógico que a gente não vai inaugurar um PSF já colocando 4.000 pessoas, porque novas famílias vão morar naquela região, né? Então a gente sempre deixa uma margem. E aí, se a gente conseguir abrigar todas as famílias ali da região, nesse PSF que foi construído agora, a gente muito provavelmente não vai montar uma equipe lá naquele PSF do bairro Planalto, porque eles vão ser abrigados aqui com a equipe montada na sua totalidade. Então, isso é uma coisa que eu só vou ter uma certeza absoluta depois que a gente inaugurar esse PSF agora do Jardim Bela Vista, fazer o cadastro das famílias e aí a gente estudar a questão de número de pessoas, como é que está a população ali. Porque por mais que você saiba quantos imóveis tem, a hora que o agente de saúde sai, batendo de porta em porta e cadastrando, a realidade acaba se mostrando diferente daquilo que a gente imagina, né? Com relação à data da inauguração, que é uma coisa que está sendo bastante questionada, né? A gente deve inaugurar ele agora no finalzinho de dezembro ou no inicinho, mas bem no inicinho mesmo de janeiro. Aí, essa questão toda de inaugurar antes, né? A gente quer fazer um trabalho lá bem feito para montar as equipes da maneira que tem que montar e o meu orçamento desse ano, ele não estava preparado para abrigar mais 2 equipes, não. Porque quando você fala assim... qual que é o maior questionamento, né? O recurso, a arrecadação de Arcos é boa. É uma arrecadação boa? Sim, mas a gente tem, obviamente, um planejamento e, às vezes, a gente acaba saindo desse planejamento em termos de valores, porque aparecem situações inesperadas, né? Então, do jeito que o meu orçamento está neste momento, a gente não conseguiu abrir ele antes, e até porque a gente ainda estava fazendo compra de equipamento, licitação é uma coisa super burocrática, né? A gente tem que listar, às vezes você licita um produto, não consegue comprar aquilo, tem que licitar de novo. Então, agora, os equipamentos que a gente comprou lá para o PSF já chegaram. A gente está etiquetando já fazendo, patrimoniando, né, para levar para lá. E nós vamos inaugurar, vai ficar show de bola aquela equipe de saúde da família. Nós vamos escolher os profissionais, porque enquanto o concurso não ocorre, a gente pode escolher os profissionais que vão trabalhar lá. Eu tenho certeza que a população vai ficar muitíssimo satisfeita. Eu sei que já estão esperando há um bom tempo, né? Mas a hora que foi inaugurado, eu tenho certeza que a população vai ficar muito satisfeita, porque nós vamos fazer um trabalho muito bom lá. Pode ter certeza. Ok, Edna, vamos atender aqui o nosso amigo Binho. O Binho está mandando aqui, na verdade, até uma mensagem, né? Mas depois você pode comentar a mensagem dele. Ele está falando que gostaria de parabenizar pela organização e que se encontra a FUMUSA, né? Que mudou muito e que quem entende sabe que foi para melhor, né? Mas está perguntando o que você acha que deve ser feito para melhorar ainda mais a saúde de Arcos, já que só o atual prefeito de Arcos foi o único a fazer um hospital municipal em Arcos e que em breve será sinônimo de saúde na região. Essa é a mensagem do Binho mandando para você pode comentar a mensagem dele. Nossa, agradecer muitíssimo, porque quando a gente vê alguém reconhecendo o trabalho que a gente faz, é uma coisa que dá ânimo para a gente continuar e fazer cada dia melhor, né? Agradecer muito ao Binho pelas palavras aí de reconhecimento, né? Dizer que a gente fez mudanças, pequenas mudanças, né? na saúde, porque assim, a estrutura de saúde, ela existe, né? E aí você chega, você tem que ir fazendo algumas adequações. Foram feitas algumas adequações depois que eu entrei. Essas adequações, é lógico, foram todas no sentido de melhorar a qualidade de vida dos funcionários, né? A maneira com que eles trabalham, né? Embora a gente não possa, de repente, fazer tudo aquilo que é solicitado, mas a gente sempre tenta fazer o melhor para poder melhorar essa qualidade, né? Porque a gente passa tanto tempo no trabalho da gente, a gente tem que melhorar essas condições e às vezes só organizar é suficiente para isso. Com relação ao que precisa ser feito para melhorar a saúde de Arcos, a gente precisa fazer uma coisa que a gente já está fazendo, que é integrar melhor a nossa equipe de saúde.
que é integrar, né? Fazer a rede funcionar de ponta a ponta, né? Sem nenhuma falha nessa rede. Para isso, a gente precisa de uma estrutura de coisas físicas, né? Como uma intranet, que a gente, quem frequenta os PSFs já deve ter visto que essa semana, nas semanas anteriores, tinha lá um técnico fazendo a fiação, botando uma antena lá, para a gente integrar melhor. Eu acho que se a gente conseguir integrar, né, a nossa rede de saúde melhor, a gente vai melhorar muito mais do que já melhorou a maneira com que as pessoas trabalham e a questão de resolução dos problemas de saúde da cidade. O que acontece? Nós precisamos trabalhar um pouquinho também mais com educação. Né? Por que acontece? A gente tem uma estrutura de saúde, você tem PSFs nos bairros, você tem o hospital municipal e a gente não barra paciente em lugar nenhum. Então, por exemplo, se eu tenho um médico que está atendendo agora, lá no PSF Zona Norte, mas a pessoa sai de lá e vai se consultar lá no pronto atendimento municipal, mesmo não sendo uma urgência e emergência, a gente atende ele lá. Porque a gente não devolve o paciente, a gente quer resolver o problema do paciente naquele momento em que ele precisa de uma solução. Mesmo que, embora aquela solução naquele momento não seja a melhor. Porque a melhor para ele seria ter se consultado no PSF, onde ele tem um prontuário, onde a vida dele é acompanhada dia a dia, né? Então, com essa integração da equipe via intranet, que a gente está fazendo agora a parte física e deve estar prontinha para a gente começar o ano de 2011, o que a gente pretende fazer? Um trabalho mais na questão de conscientização e de educação da população. Que o PSF é o lugar em que a pessoa precisa ir primeiro, desde que não seja uma urgência e emergência, porque urgência e emergência é no hospital municipal mesmo, né? Por quê? Porque lá tem o prontuário dela, o médico conhece a vida dela, o agente comunitário de saúde que visita a sua casa todo mês conhece, sabe quais são os medicamentos que ela toma, né? Então, eu acho que para melhorar, a gente precisa integrar e fazer um trabalho de educação. E esse trabalho de educação, ele não surte efeito da noite para o dia, né? Você tem que ir fazendo paulatinamente, devagarzinho, sem chocar as pessoas, porque ninguém gosta de uma mudança repentina, né? Mudança às vezes já tem uma certa dificuldade de ser assimilada, então a gente não pode fazer uma mudança neste sentido repentina, né? Aí o que acontece? Muita gente, quando eu falo isso, né, que a pessoa deve preferencialmente preferir o atendimento no PSF, fala assim, mas o médico não está lá de tarde. Tá, tudo bem, o médico, se não estiver lá de tarde, mas ele está de manhã. Se for uma urgência, emergência, é lógico, nosso pronto atendimento municipal vai atendê-lo, né? E num outro momento ele deve procurar o PSF para relacionar aquele atendimento ali, para que a vida dele realmente seja acompanhada. É muito... A filosofia do PSF, que é a questão de trabalhar a prevenção, ela é muito importante. Só que o PSF, ele veio de cima para baixo, né? Isso não tem nada a ver com Arcos especificamente, tem a ver com a política de saúde, e as pessoas não se adaptaram bem. Onde o PSF começou de baixo para cima, ele funciona melhor do que nos lugares que ele veio completo. Por exemplo, tem no norte de Minas, não tinha estratégia de saúde da família, ou PSF, aí começou com os agentes comunitários de saúde, só agente comunitário de saúde. Depois é que veio o médico, depois veio o enfermeiro. Lá o PSF funciona melhor do que na nossa região aqui, né? Então, a gente tem que trabalhar essa questão da conscientização da população, né? Nós temos feito um trabalho de prevenção fantástico, integrando o PSF com as academias da saúde, né? As academias da melhor idade, que não são só para a melhor idade, graças a Deus elas estão sendo usadas aí pela população como um todo. A gente está fazendo uma integração, né? Então a equipe do PSF trabalha juntinho com o DAO nessas academias, e isso já é uma parte desse trabalho de conscientização. Olha, vamos prevenir, né, para melhorar a nossa saúde, diminuir a questão do consumo de medicamentos, né? Então eu acho que para a gente melhorar mais ainda, a gente tem que focar agora na questão de trabalhar com educação, né? Educação em saúde, né? Mostrando quais são as vantagens da prevenção. A gente tem dificuldade com prevenção, Jane. Por exemplo, nós temos disponíveis em todos os PSFs a coleta de preventivo totalmente gratuita, né? A coleta é feita pelas enfermeiras, né? Nós temos na FUMUSA também feita pela Ângela, e a gente tem uma meta para cumprir para o Ministério da Saúde, um índice. Então, quanto maior o número de atendimentos que você fizer esse ano, maior vai ser o seu índice a cumprir no ano seguinte,
porque é um trabalho crescente, né? Então, às vezes a gente tem dificuldade de conseguir atingir essa meta, né? Por quê? Porque essa questão da consciência na prevenção, ela às vezes a gente deixa, né, um pouquinho para depois. Se a gente fizer uma enquete aqui conosco, né, somos 4 aqui no estúdio, você vai ver que tem, às vezes a gente está com essa questão da prevenção atrasada, até a gente mesmo. Então, melhorar a questão de educação em saúde neste sentido, para a gente começar a melhorar esses índices, e aí eu acho que a gente vai ter uma saúde daqui a uns anos. Isso é um trabalho que tem que ser feito diariamente, paulatinamente e para sempre, para a gente ter um resultado ao longo dos anos aí. Ok. Pergunta do Clésio para a Edna é a respeito do Hospital Municipal, PA Municipal, como queiram, né? Já dão tantos nomes, né? Se ele já está credenciado pelo SUS. Aí a gente pode aproveitar e falar das cirurgias, né? E acho que é uma boa oportunidade para a gente falar do Hospital Municipal. Sim. Olha, o Hospital Municipal, né, São José, é um hospital que tem, não é a pergunta do Clésio, mas eu vou chegar onde ele quer, né? Não, é um hospital que tem um alvará de hospital geral, né? Tá lá penduradinho na parede para quem quiser ver, né? Ele não é credenciado ao SUS. Alguns serviços que estão lá dentro não tem credenciamento, mas tem financiamento do SUS, como por exemplo, lá dentro do Hospital Municipal, na parte preventiva, a gente tem um mamógrafo. Então, esse mamógrafo, a produção dele, a gente atende tanto Arcos quanto municípios vizinhos. A produção dele, ela vai para o SUS, tem uma portaria hoje que fala que eu posso produzir o tanto de mamografia que eu quiser, que o SUS vai me pagar por essas mamografias que eu fizer. Isso é uma campanha, né? É uma portaria que veio aí para tentar diminuir a incidência de câncer de mama. Então, eu tenho serviços lá dentro do Hospital Municipal que são financiados pelo SUS, a exemplo da mamografia. Mas nós não temos credenciamento no SUS. As cirurgias que a gente faz lá, por exemplo, as cirurgias de otorrino que nós estamos fazendo toda quinta-feira, a gente está fazendo 3 cirurgias de amígdala e adenoide. A nossa fila já está praticamente zerada e isso é um privilégio, gente. Quem espera numa fila para poder realizar uma cirurgia sabe disso, sabe do que eu estou falando, né? E eu participo de uma micro, né? A saúde, ela é dividida no estado, né? E eu participo a Arcos participa da microrregião de Divinópolis. Então são 13 municípios, Arcos, Divinópolis e vários outros, né? Então a gente tem reuniões mensais, tanto da micro quanto da macro. A macro-região de Divinópolis são 55 cidades. É a oportunidade que a gente tem de conviver com os demais secretários. E o que eu vejo é que todos os secretários, a maioria deles, tem problemas com fila de espera de um modo em geral. Então, tem problema de fila de espera na cirurgia geral, tem problema de fila de espera na ortopedia, tem problema de fila de espera principalmente nas especialidades em que tem um déficit, né, de profissional e de serviços credenciados ao SUS. A especialidade de otorrino, ela é uma especialidade muito difícil de você achar prestador que queira fazer pelo preço SUS. Então, você tem aí uma demanda reprimida em praticamente todas as cidades. Nós estamos zerando a nossa demanda reprimida de amígdala e adenoide. Uma vez zerada a fila de adenoide e de amígdala, nós vamos sentar com o Dr. Daniel, que é o médico que faz as cirurgias, para a gente ver qual que é a próxima fila que nós vamos zerar na questão de otorrino. Então, foi perfeito isso. Eu sei que Arcos já teve cirurgias, né, no passado, lá no mesmo local, né, mas há muito tempo não se fazia, né, e aí agora a gente retomou isso, retomou de maneira sustentável e bancando com recursos próprios todas essas cirurgias. Tá, só para entender direitinho, depois você passa para essa questão do credenciamento. Você estava me falando que a ideia é continuar com essas, tipo, mutirões de cirurgia. Então, vamos atender uma especialidade, vamos zerar aquela fila e, posteriormente, vamos para outra especialidade e assim sucessivamente. Sim. A ideia é essa. A ideia é essa. Mas eu quero fazer, assim,
Isso o baiano era um sonho dele começar a fazer, nós começamos a fazer, né? Mas a gente vai fazer de maneira em que a gente possa continuar sempre fazendo. Não adianta eu chegar lá e falar assim, eu vou fazer cirurgia de XYZ e depois eu não dar conta. Gente, porque fica caro. Quando você vai comprar um vidro de anestésico que custa R$200, um vidro só de anestésico, você vai vendo que o custo de uma cirurgia, ele é elevado, né? Você tem que contar que você pode ter intercorrência. Então, a gente tem que fazer a coisa bem devagarzinho e de maneira sustentável para que a gente possa continuar sempre fazendo. Então, a primeira ideia era fazer a cirurgia de otorrino, nós estamos fazendo. Depois que a gente zerar essa demanda reprimida nessas duas cirurgias, né, que a gente vai fazer, que a gente já está fazendo de otorrino, a gente vai zerar as demais. E depois a gente tem projetos para ortopedia, nós temos outros projetos que a gente vai implantando aí de maneira sustentável. Além das cirurgias de otorrino, nós já estamos fazendo há bem mais tempo que as de otorrino, algumas pequenas cirurgias de urologia. Né, nós contratamos um urologista de Belo Horizonte, que é o Dr. Arilson. Quem já foi lá ser atendido pelo Dr. Arilson elogia muitíssimo, é um médico conceituadíssimo. Ele vem e atende consultas de urologia, né, que faz parte aí de um lançamento, de um projeto de saúde do homem, né? Foi a primeira coisa que a gente fez, a gente vai continuar fazendo outras coisas, né? Incrementando mais esse serviço, mas até então não existia, né? A gente fala em saúde da criança, saúde da mulher, mas a saúde do homem realmente não tinha nada sendo feito, né? Então agora nós implantamos o serviço de consultas, né? Um ambulatório de urologia. Além do ambulatório de urologia, nós começamos a fazer cirurgias, algumas pequenas cirurgias de urologia. Quais são as cirurgias que são feitas lá? Vasectomia, que a nossa fila também já está quase zerada. E algumas outras pequenas cirurgias, por exemplo, postectomia, que é fimose, ele avalia o paciente, se ele vê que dá para fazer aqui, se for uma cirurgia né, que não necessita de uma UTI, que não necessita de uma estrutura maior, ele tem feito. E, gente, não tem nada melhor para a pessoa que precisa fazer uma cirurgia do que fazer uma cirurgia na cidade que ele mora. Porque só o desgaste de ter que sair para fazer a primeira consulta para ser avaliada pelo cirurgião. Depois você volta, faz a cirurgia. Aí você tem que voltar operado de onde você fez a cirurgia. Depois você tem que voltar para fazer um retorno. É um desgaste tremendo. Quem dera, né, se a gente pudesse resolver tudo em Arcos. É o sonho de qualquer um. Né? Mas a gente tem resolvido as que a gente consegue e tem sido um sucesso. O doutor Arilson é um médico excelente, quem conhece elogia muito. O doutor Daniel está na Secretaria de Saúde há muitos anos, então é um médico que já tem a confiança da população, né? Já atende a especialidade aí há muitos anos. Então tá surtindo muito efeito, a fila está caminhando bem e nós estamos tendo sucesso e êxito em todas aquilo que nós propusemos a fazer está sendo feito. Ok, então, trocando de miúdos, o Hospital Municipal está em fase ainda de implementação de vários projetos. Isso. E está devidamente credenciado, devidamente credenciado não, autorizado. Tem alvará, tem autorizado. Isso. Autorizado. Isso. O credenciamento ainda está por sair. Tá. Pelo SUS, que aí é só a questão para receber verba do SUS, não é isso? Por exemplo, essas cirurgias de otorrino, até hoje a gente fez 15 cirurgias de otorrino. Salvo engano, porque são 3 todo final de semana, 15 cirurgias. Essas 15 cirurgias nós bancamos todas, o município bancou todo. Bancou o médico, bancou o anestesista, bancou a medicação, bancou tudo. Né? Se a gente for credenciada ao SUS, o SUS paga R$535 numa cirurgia dessa. Não é nem o custo, né? O custo dessa cirurgia é mais que isso. Mas se você já diminuiu os 535 que o SUS paga, já ajuda. Então, a gente está num processo de credenciamento, só que credenciar o hospital não é tão simples assim, né? Já foram feitas outras tentativas no passado de credenciamento que não surtiram êxito e eu não sei te dizer porquê, mas a gente está começando agora um processo, vai tentar credenciar, se a gente não conseguir credenciar, nós vamos continuar fazendo, porque o que nós temos e queremos fazer é resolver o problema da população. Se a gente puder ter ajuda financeira no financiamento disso, nós vamos ter, nós vamos buscar e estamos buscando. Mas se a gente não tiver, nós vamos continuar fazendo, porque o mais importante disso tudo é resolver o problema da população. Ok. Vamos atender o pessoal aqui que está participando, graças a Deus, Edna.
Você está com a bola toda, né? Muita gente participando. Que bom. Ó, se ganhar do prefeito, o prefeito vai achar ruim. Não vai ganhar, não. Ele é imbatível. Estamos